Bom dia! Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados do quarto trimestre e ano de 2021 da Boa Vista. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea. Temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo, na parte inferior da tela, e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Good morning. Welcome to Boa Vista's fourth quarter 2021 full year earnings video conference. I'd like to highlight to those who need simultaneous translation that we have these two available on the platform. To do activated, just click on the interpretation button via the globe icon on the bottom of the screen and choose your preferred language, Portuguese or English. For those listening to the video conference in English, there is an option to mute the original audio in Portuguese by clicking on Mute Original Audio. Estão aqui presentes Dirceu Gardel, CEO, Lucas Guedel, VP de Negócios, e Mônica Simão, CFO. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à teleconferência durante a apresentação da empresa, com seus microfones desabilitados. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior da sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Para participantes via telefone, disque *9, levantar a mão. Assim que a sua pergunta for anunciada, disque *6, para ativar ou silenciar o áudio. Todas as perguntas serão respondidas em português e traduzidas simultaneamente. O áudio e vídeo estão sendo apresentados simultaneamente na internet no endereço ri.boavistascpc.com.br. Antes de prosseguir, no slide 2, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Boa Vista constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros. Portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Boa Vista e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora passo a público, palavra ao Dirceu, que iniciará a apresentação a partir do slide 3. Por favor, Dirceu, pode prosseguir. Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem e com saúde. É com muito entusiasmo que venho apresentar nossos resultados obtidos ao longo do ano de 2021. Gostaria de começar essa apresentação agradecendo a todos os colaboradores, parceiros, clientes, conselheiros, analistas e investidores por estarem conosco neste ano repleto de desafios, aprendizados e de muita evolução. Vou iniciar comentando nossas principais conquistas de execução do plano estratégico em nossas operações. Aceleramos a transformação digital, aumentando nossa velocidade e quantidade de entregas a nossos clientes, usando fortemente computação em nuvem e migramos todo o desenvolvimento de produtos para a metodologia ágil, usando nossas squads para o estado da arte da tecnologia. Com isso, impulsionamos o uso do cadastro positivo, construindo novas variáveis customizadas para o aumento de performance e de assertividade de nossas soluções,
Evoluímos os nossos produtos, criamos soluções e trabalhamos fortemente com o time comercial para incentivá-los nos contratos com nossos clientes. Usando tanto o nosso poder analítico quanto a nossa migração para a nuvem, impulsionamos as vendas de soluções de marketing em modelo SaaS, com Boa Vista Blue Box, provendo ainda mais facilidade e autosserviço a nossos clientes. Com todas essas inovações e fazendo bom uso de nossos recursos, trouxemos novos produtos para o mercado, seja pelo forte investimento tanto na criação e evolução de produtos dentro de casa, como pela aquisição de soluções que complementam o nosso portfólio, atendendo os anseios de nossos clientes. Conseguimos tornar a Boa Vista também referência no mercado de antifraude, trazendo a Conduto e fundindo da nossa expertise em machine learning e criação de algoritmos, nos permitindo chegar na automatização da construção de modelos analíticos de antifraude, utilizando a inteligência artificial para tornar as decisões mais ágeis e assertivas para os nossos clientes, além de possibilitar a redução da necessidade de interação humana nas decisões. Com a devida execução de todos os objetivos anteriores, conseguimos proporcionar uma melhor experiência aos nossos clientes, tornando mais rentáveis e sustentáveis, propiciando uma melhor gestão operacional e financeira, melhorando toda a cadeia de valor, nos adaptando e customizando soluções de maneira rápida e assertiva. Esses avanços situaram a Boa Vista em um novo momento de forte aceleração no crescimento de receitas e de geração de resultados que fica evidente nos destaques que temos no slide 4. Em 2021, além de todas as entregas operacionais, conquistamos um ano com grandes evoluções e recordes, como de receita, crescendo 19% frente a 2020. Nossa receita mais importante, de soluções analíticas, cresceu 25%. Todo esse crescimento veio aliado de uma expansão considerável de 38% em nosso principal indicador de resultados, o EBITDA ajustado menos CAPEX. Não obstante, em 2021 também crescemos vigorosamente o lucro líquido ajustado da companhia, mais que dobrando o lucro de 2020, crescendo 158%. Agora, no slide 5, vou falar dos números absolutos. Chegamos em 751 milhões de reais de receita total em 2021, novo recorde anual, sendo que no quarto trimestre marcamos 208 milhões de reais, novo recorde trimestral. Nossa receita de serviços para decisão atingiu o patamar de 178 milhões de reais no quarto trimestre de 2020, crescimento de 24%, principalmente pelo aumento de soluções analíticas e de soluções de marketing. Crescimento de 22% quando comparado a 2021, também liderado pelas soluções analíticas e de marketing, que incorporam mais vendas com produtos com dados do cadastro positivo. Dentro do ano, também adicionamos 36 milhões de reais com a contribuição de um ano completo de acordo certo e 5 meses de Conduto. Seguimos construindo nossos modelos de dados. Entendemos também que o mercado brasileiro de analytics ainda está muito longe de ser maduro e que temos, portanto, muito espaço para continuar crescendo. Já em serviços para a recuperação, o crescimento de 4% na comparação com o quarto trimestre de 2020 foi motivado principalmente pelo volume nas cobranças digitais. Seguimos com a estratégia da companhia na migração das soluções impressas para meios digitais, onde temos ótimas notícias, mas não vou dar spoilers. Passo a palavra para a Mônica, que irá detalhar todo o resultado em breve. Mas antes, gostaria de ressaltar que este resultado só foi possível pelos nossos avanços na aplicação de analíticos híbridos em nossa vasta base de dados, propiciando a ampliação de contratos com clientes da base, agregando produtos de maior complexidade analítica e com informações do cadastro positivo, bem como de toda a nossa base de negativações e visão do comportamento do mercado de crédito. Mônica, é com você. Obrigada, Dirceu. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. No slide 7, apresentamos o resultado de soluções analíticas e relatórios de risco.
Soluções analíticas foi a principal locomotiva de nosso crescimento neste ano, como já mencionado pelo Dirceu, crescendo mais de 21%, tanto no trimestre quanto no acumulado de 2021. Este crescimento foi impulsionado principalmente pelo crescimento dos produtos híbridos de maior valor agregado, que utilizam variáveis do cadastro positivo, e pela intensificação das vendas dos pacotes estratégicos, que são contratos anuais que conferem aos clientes a utilização de todo o nosso portfólio de produtos conforme sua necessidade em cada momento. Bancos digitais, fintechs, instituições financeiras tradicionais, varejo e e-commerce foram os setores de maior crescimento em soluções analíticas no ano. No gráfico da direita, em linha com a estratégia da Boa Vista de migração dos relatórios de risco para produtos analíticos com melhor performance e rentabilidade, a receita oriunda destes relatórios apresentou, neste trimestre, queda de 8% quando comparado com o mesmo período do ano anterior, e de 7% quando comparado o acumulado de 2021 frente a 2020. Passando para o slide 8, o gráfico da esquerda mostra o crescimento das receitas de soluções de marketing em 19% em relação ao quarto trimestre de 2020 e 20% comparando os resultados acumulados de 2021 frente ao ano anterior. Estes crescimentos foram fruto da aceleração do produto Boa Vista Blue Box, uma solução para a identificação de clientes-alvo, em especial para crédito, de acordo com parâmetros altamente customizáveis. O Boa Vista Blue Box tem tomado força por sua assertividade, facilidade no uso e rapidez da entrega dos dados. O crescimento dessa receita em 2021 foi concentrado em instituições financeiras e no setor de serviços. Já no gráfico da direita, vemos a evolução da receita de soluções antifraude. No 4T21, tivemos o primeiro trimestre completo da receita da Conduto consolidada em nosso resultado, o que explica o crescimento de 421% comparado ao mesmo trimestre do ano anterior em antifraude. Organicamente, crescemos 21% em 2021, quando comparado ao acumulado de 20% em função de novos contratos. No consolidado, em comparação a 2020, obtivemos crescimento de 185%, principalmente devido à consolidação de 5 meses das receitas da Conduto em 2021. No slide 9, soluções para consumidor contemplam, principalmente, os serviços oferecidos pela Acordo Certo. Logo, tivemos o crescimento de 19 vezes dessas receitas em 21 comparado a 20. Em 2020, tivemos apenas 10 dias do resultado do Acordo Certo consolidado nos nossos resultados do quarto trimestre de 2020, explicando o grande crescimento dessa receita neste período, ano contra ano. No gráfico do lado direito, vemos a evolução do lucro bruto do Acordo Certo em 2021. O crescimento do lucro bruto no 4T21 se deveu principalmente a 4 fatores. Primeiro, o crescimento da receita devido ao aumento das renegociações de dívidas, impactada pela sazonalidade do trimestre, que é fruto do pagamento do 13º salário e adiantamento de férias. Segundo, otimização dos algoritmos que permitiram maior assertividade na seleção dos consumidores para priorização das negociações e fechamento dos acordos. Terceiro, pela adição de novos parceiros credores na nossa plataforma para renegociação das dívidas em aberto com seus clientes. E, finalmente, pela otimização de verbas de marketing para aquisição de clientes. Passando para o slide 11, começando pela receita do 4T21 de soluções digitais, o principal motor para o seu crescimento de 36% frente ao 4T20 foi o aumento de envio de comunicados de débitos eletrônicos originados pela migração de cartas para soluções digitais e pelo aumento da volumetria de comunicados pelos nossos clientes. O crescimento anual de 30% desta receita também foi motivado pela retomada do volume de notificações enviadas
em função do aumento dos níveis de inadimplência. Já na receita de soluções impressas, conforme esperado no 4T21, tivemos uma queda de 24% em relação ao mesmo período do ano anterior e de 19% no acumulado de 2021 versus 2020, devido à migração para os comunicados digitais. Entretanto, tivemos um aumento de 13% nesta receita do 4T21, comparado com o trimestre anterior, em função do aumento de notificações e cartas neste trimestre, visando aproveitar o aumento da renda disponível para o pagamento das dívidas. Verificamos um aumento na utilização destes serviços, principalmente pelas instituições financeiras e pelo setor de serviços. No slide 13, vemos nos gráficos do lado esquerdo que os custos dos serviços prestados consolidados no 4T21 cresceram 12% em comparação ao quarto trimestre de 20, resultado principalmente do incremento de custos de pessoal devido à adequação de alocação de recursos das squads da Boa Vista e da adequação das folhas de pagamento da conduta e do acordo certo para os padrões Boa Vista, e também do aumento da depreciação e da amortização. Na análise do acumulado do ano, além dos aumentos ocasionados pelos motivos que acabei de mencionar, tivemos um aumento devido à consolidação dos custos de aquisição de clientes da Acordo Certo, que superou em 6 milhões de reais a redução de custos de envio de comunicados obtida pela digitalização dos mesmos em 2021. Já no lado direito, quando analisamos o lucro bruto, vemos sua evolução, tanto na análise do trimestre contra trimestre, quanto no acumulado do ano contra o ano anterior, resultantes do crescimento de receita de Decision superior ao incremento de seus custos e da melhor margem de contribuição dos serviços de recuperação em função da migração para o digital. Fechamos a margem bruta consolidada no 4T21 com incremento de 4 pontos percentuais a do mesmo período de 20, e a margem bruta consolidada de 21 superior em 5,9 pontos percentuais à do ano de 2020. Seguindo para o slide 14, no gráfico à esquerda, vemos que as despesas de vendas aumentaram 55% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, e no acumulado do ano tivemos um aumento de 13 milhões de reais, ou 28%, quando comparado a 2020. Em ambos os períodos, estes aumentos contemplam maiores despesas com pessoal, resultado do aumento dos bônus comerciais e do dissídio coletivo. Também tivemos o aumento da remuneração de parceiros em função do crescimento das vendas por este canal. No 4T21, reportamos um incremento de 1,3 milhões de reais em outras despesas comerciais em relação ao mesmo período de 20, como consequência da redução de créditos de PIS e COFINS neste período. Passando agora para o gráfico da direita, as despesas gerais e administrativas do 4T21 aumentaram 33% contra o quarto trimestre de 20 e 31% no acumulado do ano contra ano, em consequência da consolidação do pessoal da Conduto e da Acordo Certo, além dos aumentos em pessoal em função do dissídio, e também tivemos aumento com despesas de depreciação e amortização de PPA das aquisições. Agora, no slide 15, podemos visualizar o nosso EBITDA ajustado. Como podemos ver, tanto o EBITDA ajustado consolidado como o EBITDA ajustado orgânico apresentaram forte crescimento ao longo do ano, devido à melhora de performance no nosso core business e nas adquiridas. O EBITDA ajustado orgânico no quarto trimestre cresceu 18% frente ao 4T20, resultado do crescimento das receitas, aliado ao controle eficaz de custos e despesas, elevando assim a margem EBITDA ajustada orgânica em 2,9 pontos percentuais para 57% no trimestre.
Quando comparamos o ano de 2021 com o ano de 2020, tivemos um aumento de 91,7 milhões de reais no EBITDA ajustado orgânico, com um incremento de 7,4 pontos percentuais na margem em relação à do ano de 2020. Indo agora para o slide 16, vamos comentar sobre nossos investimentos. O CAPEX total no 4T21 cresceu 33% ano contra ano, principalmente pelo aumento de 40% na linha de dados, em função do aumento da volumetria de informações de protestos no período e pela correção de inflação nos preços de aquisição de dados de cartórios e juntas comerciais. O CAPEX produto apresentou redução de 12% em relação ao 4T20. Especialmente neste trimestre, realizamos uma profunda revisão contábil de processos dos times das squads, que levou à realocação de algumas provisões relacionadas a benefícios e encargos do CAPEX produto para a OPEX, no total de aproximadamente 5 milhões de reais. Voltando à comparação com 4T20, essas revisões foram mitigadas pelo investimento em pessoas neste ano para as squads de produto e para o CEA, o nosso Centro de Excelência em Analytics. Já na linha de TI e outros, tivemos aumento de 9,2 milhões de reais para a concretização do projeto de migração de sistemas e de ambientes de desenvolvimento de produtos para a nuvem. No acumulado do ano, o CAPEX total aumentou 21% em relação a 2020, pelos motivos anteriormente comentados. Já no CAPEX de dados, obtivemos uma redução de 8 milhões de reais em relação a 2020, devido à contínua renegociação de preços com cartórios e juntas comerciais. Agora, no slide 17, gostaria de destacar a forte evolução na geração de caixa, demonstrada pelo nosso principal indicador, o de EBITDA ajustado menos o CAPEX total. Quando observamos o Core Business, esse indicador orgânico cresceu 11% no 4T21, comparado ao mesmo período do ano anterior, principalmente pela boa performance do EBITDA ajustado orgânico no período, mais do que capaz de suportar o incremento dos níveis de investimentos necessários e realizados. Quando consideramos a consolidação das empresas adquiridas, a evolução do EBITDA ajustado consolidado menos CAPEX total consolidado foi de 9%, ou seja, 4,8 milhões neste trimestre. No ano de 2021, crescemos 52%, expandindo a margem em mais de 6 pontos percentuais, quando comparado a 2020. Mesmo considerando os efeitos de consolidação das aquisições, continuamos crescendo com expansão de quase 3 pontos percentuais de margem frente ao ano anterior. Passamos agora ao slide 18, onde vou comentar sobre o efeito não recorrente da reavaliação dos ativos e passivos da Acordo Certo, realizada agora no final de 2021. Gostaria de lembrar-lhes que os resultados apresentados até este momento não contemplavam efeitos não recorrentes. Após um ano da aquisição do Acordo Certo, realizamos a reavaliação dos ativos e passivos oriundos desta aquisição. O resultado desta reavaliação gerou um impacto positivo no lucro líquido e no balanço patrimonial, no total de aproximadamente 4 milhões de reais, que explicarei a seguir. No quadro do lado esquerdo, demonstramos o impacto positivo no lucro líquido. Tivemos uma despesa de 181 milhões de reais referente à baixa do impairment, que foi mais do que compensado com uma receita financeira de 187 milhões de reais, devido à redução do valor a pagar por este ativo. Tivemos também um impacto de 2 milhões de reais líquido, aumentando os impostos correntes e diferidos. A estrutura da operação para esta aquisição contemplou o pagamento de uma parcela variável relevante do preço a ser pago, de forma a mitigar os riscos de execução do plano de negócio da Acordo Certo, uma vez que esta empresa ainda estava em amadurecimento do seu modelo de negócio e que o mercado B2C não gera receitas recorrentes como no mercado B2B.
Após este ano de aprendizado, a administração entende que a reavaliação realizada reflete adequadamente as perspectivas futuras para este negócio. Na tabela do lado direito, demonstramos os efeitos no balanço patrimonial. Zeramos o ágio registrado de R$ 170 milhões em 2020 e, adicionalmente, baixamos os ativos indicados em cada uma das rubricas dessa tabela, no montante líquido de R$ 181 milhões. Baixamos também os passivos relacionados às obrigações a pagar pela aquisição do acordo certo, no valor líquido de R$ 187 milhões. Os efeitos desses ajustes no imposto de renda e contribuição social diferidos estão também detalhados nessa tabela e representaram um ajuste líquido adicional de R$ 2 milhões. Bom, para concluir este tema, gostaríamos de destacar que o passivo atual a pagar do acordo certo a valor presente é de R$ 134 milhões. Logo, o valor total dessa aquisição, pós os ajustes que acabei de mencionar, totalizou em R$ 157 milhões. Bom, pessoal, finalmente agora, no slide 19, comentamos sobre nosso lucro líquido. A excelente evolução do nosso EBITDA ajustado e resultado financeiro em todos os períodos nos levou a mais do que dobrar o lucro líquido ajustado no quarto trimestre de 2021, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Atingimos uma margem líquida ajustada de 34,4%, 14 pontos percentuais superior à do 4T20. O lucro contábil do trimestre atingiu R$ 66 milhões, com margem líquida de 31,6%. No acumulado do ano, alcançamos lucro líquido ajustado de aproximadamente R$ 189 milhões, mais do que 2,5 vezes superior ao do ano de 2020, fechando o 21 com uma margem líquida ajustada de 25%, 13,5 pontos percentuais superior à do ano anterior. A mesma evolução é refletida no lucro líquido contábil, onde crescemos de R$ 46 milhões em 2020 para R$ 155 milhões em 2021, um crescimento de 3 vezes, e expandimos a margem líquida em mais de 13 pontos percentuais. Bom, pessoal, agora eu volto a apresentação para o Dirceu para falar sobre as estratégias de 2022 no próximo slide 20. Obrigado, Mônica. Como mensagem final, quero destacar nossos objetivos para o ano de 2022. Primeiramente, vamos continuar a acelerar nosso crescimento, utilizando o CEA, Centro de Excelência em Analytics, em conjunto com os squads de produtos. Estamos empenhados em trazer melhorias contínuas de performance analítica para o mercado. Em segundo lugar, buscaremos incrementar ainda mais a experiência dos nossos clientes, utilizando dessas soluções mais adaptáveis, customizáveis e rápidas. O terceiro ponto é que o centro de uma empresa de tecnologia são suas pessoas. Em 2022, iniciaremos a introdução da nossa nova cultura, a cultura inteligente. É quem somos, nosso propósito, posicionamento, missão, visão e os valores que acreditamos aqui na Boa Vista. Dar voz à nossa maior inteligência, às pessoas. Incluir e valorizar os nossos colaboradores pelo que são. Vamos destacar nossos valores. Somos íntegros. Trabalhamos os dados de forma segura e responsável. Incentivamos a diversidade. Trabalhamos em equipe. Confiamos nas pessoas. Construímos as melhores equipes e confiamos nas suas decisões. Executamos com excelência. Buscamos as melhores soluções. Somos simples e não aceitamos a burocracia. Nosso propósito é o de desenvolver mercados para tomada de decisões cada vez mais assertivas, por meio de uso da inteligência analítica e da tecnologia, com segurança, e assim gerar impacto positivo na vida de pessoas, organizações e na economia brasileira. Nosso posicionamento de que a Boa Vista trabalha diariamente para ser a melhor empresa de inteligência analítica. O quarto e último ponto é o de que continuaremos buscando no mercado novas possibilidades de crescimento, seja por estratégia de aquisições ou de parcerias. Em resumo, trabalharemos para expandir o mercado
exercendo papel indispensável na geração de inteligência, dados, informações e conhecimento, para assim apoiar o desenvolvimento de pessoas e empresas, criando soluções capazes de apoiar e facilitar a tomada de decisões importantes. Agora, ficamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Passo a palavra ao operador. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Para participantes via telefone, disque *9, levantar a mão. Assim que a sua pergunta for anunciada, disque *6 para ativar ou silenciar o áudio. Todas as perguntas serão respondidas em português e traduzidas simultaneamente. Vamos à nossa primeira pergunta. Ela vem do Carlos Herrera, analista sell-side da Condor Insider. Vou ler a pergunta. Olá, pessoal, tudo bem? Tenho duas perguntas. Poderiam comentar um pouco mais sobre a reavaliação de ativos da Acordo Certo, por favor? Existem outras adquiridas que tenham risco de sofrer a mesma reavaliação? Segunda pergunta. Vocês estudam começar a crescer em outros países? Ou devem continuar no Brasil, no CP? Bom dia, Carlos. Obrigada aí pela pergunta. É bom você estar aqui com a gente. Eu vou começando a responder a primeira pergunta sobre a reavaliação do ativo impairment do Acordo Certo e, em seguida, eu passo para o Dirceu responder para você a próxima pergunta, tá? Bom, como vocês sabem, toda vez que tem uma aquisição, a gente tem que fazer uma avaliação ali daquela aquisição. A gente faz aí um relatório, o PPA, para estar confirmando os valores envolvidos ali na aquisição para serem registrados. Enquanto a gente tem um ágio registrado no balanço, a gente tem que anualmente fazer uma revisão do valor, da valorização desses ativos. O que aconteceu é que a gente, passado um ano aí de Acordo Certo, a gente fez a reavaliação dos ativos Acordo Certo e nós entendemos que a gente precisaria de uma revisão aí do business plan da companhia. E o porquê que isso foi feito, tá? Quando da aquisição, a Acordo Certo é uma empresa que ainda estava em fase de testagem do modelo de negócios dela, é uma empresa que trabalha no segmento B2C, vocês sabem bastante aí como é o negócio da Acordo Certo, e diferentemente da Conduto ou dos negócios que a Boa Vista trabalha mais focada, o negócio B2B, ele tem uma receita mais recorrente. Então, a administração, à época, ela entendeu que faria sentido fazer uma estrutura da operação de forma que, quanto mais a valorização, melhor fosse feito o pagamento da parte variável, o earn-out, e o earn-out, ele reduziria aí qualquer risco envolvido pela avaliação. Então, nesse caso, a gente registrou aí no acordo, o impairment, né, como vocês viram, uma baixa aí do ativo de 181 milhões de reais e, em seguida, a gente também registrou um ganho de 187 milhões de reais como a baixa do valor a pagar. O resultado, e vocês têm que avaliar impairment, junto com a baixa do earn-out, o resultado dessa revisão foi um resultado positivo para a companhia em 4 milhões de reais, refletido no lucro líquido. O que acontece é que, em função das regras de contabilidade, a gente registra a baixa do ativo em despesas operacionais e a baixa do earn-out em resultado financeiro, mas é basicamente isso. Não esperamos, tá, ter uma outra revisão na Conduto. A Conduto, ela já tinha aí um modelo mais maduro e a Conduto, ela está muito voltada a B2C com
receitas recorrentes muito mais previsíveis. Então, a gente não prevê nenhuma reavaliação de ativos aí para frente. A gente entende que a reavaliação aí da Acordo Certo, ela reflete bem as nossas expectativas para frente, e como vocês viram aí na apresentação, a gente já vê aí uma reversão de resultados nos últimos 2 trimestres do ano passado. Então, agora eu passo para o Dirceu. Se tiver alguma dúvida adicional em relação a esse assunto, pode voltar, por favor. Carlos, neste momento, nós focaremos todos os nossos esforços aqui no Brasil. O cadastro positivo ainda é muito novo no país. A gente acha que tem muito a crescer aqui, não só cadastro positivo, como todos esses nossos produtos híbridos e analytics. Então, neste momento, a nossa intenção é focar todos os nossos esforços aqui no Brasil. Isso não tira da nossa visão uma internacionalização, mas frisando, neste momento, a gente olha muito mais o crescimento de cadastro positivo, analytics, produtos híbridos aqui no Brasil. Vamos à nossa próxima pergunta. Ela vem do Jörg Friedemann, do Citibank. Jörg, abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, Jörg, pode prosseguir. Obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos. Desculpe, eu tenho 2 perguntas. Na verdade, se vocês me permitirem com um follow-up depois, mas a primeira pergunta, e eu agradeço a vocês por terem elaborado um pouco sobre as visões de 2022, mas aqui do lado de análise, a gente sentiu um pouco de falta de uma visão um pouco mais quantitativa para esse ano. Então, a minha primeira pergunta ela vai nesse sentido, se vocês podiam dar um pouco mais de visibilidade sobre as expectativas que vocês têm para crescimento de receitas, principalmente na tendência que diz respeito ao Risk Analytics, que eu acredito que hoje seja o carro-chefe da companhia, tanto em questão de precificação quanto em adesão, de fato, de novos clientes, e também na parte de CAPEX, principalmente a parte de CAPEX de dados, que reduziu esse ano. Gostaríamos de entender se a empresa continua a vislumbrar uma possibilidade de queda para ano que vem no CAPEX de dados, e como que fica o CAPEX de produtos, né, que vocês até mencionaram no release, que embora tenha sido mais baixo nesse 4º trimestre, a tendência é isso voltar aos níveis lá do 2º TRI, do 3º TRI do ano passado, portanto, aumentando um pouco com investimentos em novos algoritmos, etc. Então, se vocês pudessem dar um pouco mais de visibilidade quantitativa para 2022, principalmente nesses aspectos, ajudaria muito. Obrigado. Tá. Bom dia e obrigada, viu, William, pelas perguntas. A gente, como você sabe, a gente não dá guidance, mas obviamente a gente pode falar de tendências, né? A gente espera, a despeito aí de todos os desafios desse ano, em termos de cenário econômico e político, que a gente tem sido bem questionado, a gente espera um crescimento aí de 22 em relação a 21, semelhante ao que a gente viu no ano passado em termos de receita. A Analytics, sim, continuando a ser o nosso carro-chefe, com crescimento diferenciado, então eu diria que a gente estaria bem em linha aí com esse passo de crescimento que a gente viu no ano anterior. Em relação ao CAPEX, a gente deu uma sinalizada nesse ano de 22, o que a gente espera em CAPEX de dados, né? A gente já tem comentado, várias negociações estão em andamento para a gente melhorar o modelo de contrato que a gente tem aí junto aos cartórios, e a gente espera, a nível unitário, reduções de custos, mas a gente tem visto que esse ano tem sido um ano mais desafiador em termos de inadimplência, então, em termos de volumetria de protestos, enfim, registros em juntas, etc., a gente contemplou aí nas nossas projeções de orçamento uma volumetria maior. Então, a gente deve ter, sim, um CAPEX de dados um pouco superior ao que a gente viu no ano total,
de 2021, mas muito voltado a essa volumetria em função aí de uma inadimplência que a gente tem visto crescendo. Já no CAPEX produto, a gente continua aí com todos os nossos desenvolvimentos de produtos, testes de novos produtos, desenvolvimentos de algoritmos baseado aí em todas essas camadas adicionais de dados que a gente tem recebido, mas o CAPEX, o CAPEX produto, basicamente, são as pessoas, né, que estão aí, é o time todo, o desenvolvimento que está aí nas squads, e a gente está falando de um crescimento bem baseado aí em dissídio, em PLR, a gente vai prever aí um PLR full nesse ano, que foi diferente de 2021, né? Em 2021 a gente teve aí uns desafios em relação ao que a gente nos colocou como meta da companhia. Então, basicamente vem em relação a people, ajuste people, não estamos falando aqui de incrementar pessoas, a gente entende que o nosso time está adequado para os desenvolvimentos que a gente está prevendo. Então, seria isso. E falando um pouquinho de CAPEX de TI, a gente continua aí com o investimento para migração de cloud, a gente está bem avançado, como a gente tem colocado, esperando fazer a conclusão integral dessa migração aí no ano de 2023. Então, basicamente é isso, e a gente tinha sinalizado que o volume anual seria semelhante ao que a gente viu aí no terceiro TRI, né? Então, fechando no ano de 2022, um CAPEX aí um pouco superior o CAPEX total um pouco superior ao que a gente viu no CAPEX total de 2021. Perfeito. E se vocês me permitirem apenas um follow-up, a gente... bom, primeiro, ter certeza que eu peguei, eu entendi Risk Analytics girando na faixa de crescimento, né, desse ano de 2021 que passou, mas eu não sei se isso também se aplica ao crescimento de receita total, e talvez eu tenha perdido essa explicação. Não, perfeito. também. A receita total vai seguir em linha, como você sabe, a gente tem crescido mais em algumas receitas, menos em outras, até por estratégia da empresa, né? Então, como um crescimento global da companhia, bem em linha com o que a gente viu de 21 comparado a 20. Tá, e a segundo follow-up aqui, no acordo certo, bom, o valuation final, como vocês comentaram, depois do impairment, deve ficar aí na faixa de 157 milhões, correto. Se eu peguei o número correto. E como que vocês veem a rentabilidade, margem potencial dessa empresa e mesmo nível de lucro sustentável para a gente tentar entender e começar a fazer conta, dado o valuation que agora a gente tem, de qual que é o NPV, né, dessa aquisição. Tá. Em termos de plano de negócio, esse é um negócio para a companhia bem importante. A gente vê aí um crescimento de margem, é um crescimento que vai vir conforme o amadurecimento aí o crescimento da companhia, né? A gente está aí com uma curva bem inclinada de crescimento, então a rentabilidade é crescente e está muito com essa revisão que a gente fez aí de crescimento, a gente está bem satisfeito com o resultado e com as perspectivas, tá? Então, ela vai ser uma empresa que vai trazer uma criação de valor para a companhia, ela já tem trazido ganhos de sinergia, melhorando, trazendo informações importantes para a base de Boa Vista, então a gente está com um cenário positivo. Lucas, você gostaria de complementar alguma coisa sobre acordo certo? Eu acho que sim, eu acho que, Jorge, pensando alto aqui, acordo certo, eu acho que ela teve um primeiro semestre ano passado, que foi de trazer informações para cá, adequação de LGPD, adequações de cybersecurity. Então, a gente teve um primeiro semestre muito focado em fazer essas adaptações para o mundo Boa Vista. E aí, eu acho que os números aqui já mostram bastante disso, mas a gente tem um segundo semestre muito melhor. A gente volta a crescer, volta a ter margens muito mais aceitáveis aqui para a gente. Eu acho que essa é a nossa expectativa, é um crescimento muito mais saudável aqui, alinhado com o que a gente viu aqui no segundo semestre. Então, a gente acertou aqui o uso, a gente passou a usar muito mais analytics, muito mais dados que vinham da Boa Vista aqui. Então, acho que esse ponto é super importante para a gente pensar daqui para frente. Legal.
NPV fica positivo quando, assim, vocês, porque é um investimento importante e ainda dá um lucro pequeno, mas vocês têm muitas sinergias que vocês estão capturando. Só para a gente entender quantos anos vocês estimam que vocês pagam esse investimento. William, desculpa, deixa eu voltar com você. Jorg, desculpa. Eu não tenho aqui de cabeça exatamente quanto que está nessa nossa revisão payback, mas eu volto aí com você em relação a isso. Obrigado. Tá? E eu queria fazer uma correção. Eu falei do valuation de 157, na realidade eu inverti os números, é 175 milhões aí, do novo valuation. Tá ótimo. Obrigado. Faz sentido com a conta que a gente tinha feito. Obrigado. Vocês desculpa aí. Obrigado. A próxima pergunta é do William Barnjard, analista sell-side do Itaú BBA. William, abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, William, pode prosseguir. Bom, a pergunta do William é o seguinte. Pessoal, bom dia. Do nosso lado, temos algumas perguntas relacionadas aos produtos híbridos. A primeira é sobre a evolução dos produtos híbridos dentro da linha de Risk Analytics. Entendemos que este movimento ajudou no crescimento orgânico de 12% ano a ano do TRI. Mas se vocês puderem aprofundar um pouco mais na evolução deste produto, tanto em termos de penetração na linha de Risk Analytics, quanto em precificação, versus produtos de dados negativos, seria legal. Se puderem também, seria legal entender como é a adesão deste produto, uma vez que o cliente utiliza o produto pelo menos uma vez. Vocês percebem uma adesão maior a esse produto ao longo do tempo, conforme o cliente ganha experiência com esses produtos? Muito obrigado. William, muito obrigado aqui. Acho que vou responder em partes aqui, por partes, as suas perguntas. Então, a primeira parte aqui, pensando sobre o crescimento que a gente teve nesse ano dentro de Risk, se ele vem dos produtos híbridos aqui, sem dúvida nenhuma. Acho que os produtos híbridos fizeram com que a gente ganhasse muita performance aqui nos nossos algoritmos e sempre a gente continua aqui no nosso convencimento dos clientes, mostrando o benefício, mostrando o maior retorno sobre o investimento e fazendo esse upsell aqui para os produtos mais sofisticados. Hoje, aproximadamente, os clientes que representam 37,1% de risk, de decision, na verdade, eles já usam algum tipo de produto dentro do portfólio de produtos, que eles usam Boa Vista, algum tipo de produto positivo. Então, até fazendo aqui um gancho, até começando a responder sua segunda pergunta aqui, os clientes, quando eles começam a usar positivo, não necessariamente eles viram 100% do portfólio dele para o positivo. Pode ser que tenha uma carteira que ele use negativo ainda, pode ser que ele use negativo para uma região ou para uma faixa etária. Então, ele pode mix and match aqui, ele pode escolher para um pedaço do portfólio dele, continuar usando o negativo ainda. Conforme a gente vai evoluindo com os scores positivos, isso fica menos óbvio e, na prática, eles deveriam migrar 100% para o positivo ao longo do tempo. Você fez uma pergunta aqui também, se não me engano, sobre preço. A gente continua cobrando 60% a 70% mais, e esse é o nosso target aqui, quando a gente coloca produtos melhores no mercado, que tem um melhor retorno sobre investimento para os nossos clientes, principalmente com os dados positivos. Acho que a última parte da sua pergunta, você perguntou quando os clientes começam a usar, se eles voltam a usar o negativo. Eu vou separar o mundo aqui, vou simplificar o mundo em dois, tá? Se eu penso os clientes mais sofisticados, sim, eles fazem conta o tempo inteiro, então eles conseguem fazer isso que eu comentei para você. Para esse pedaço eu continuo usando negativo, para esse pedaço eu uso positivo A, para esse pedaço eu uso positivo B. Então isso continua acontecendo com os clientes mais sofisticados. Quando a gente vê os clientes menos sofisticados, aqueles que usam os nossos relatórios na web, etc., em geral eles mudam completamente. Uma vez que eles veem o benefício do positivo, eles entendem que isso está trazendo melhores negócios, eles acabam usando só o híbrido positivo aqui. Então depende muito do porte e do grau de sofisticação do cliente. Vamos à nossa próxima pergunta. Ela vem do Pedro Leduc, analista sell-side, do Itaú BBA. Pedro, abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, Pedro, pode prosseguir.
A pergunta do Pedro é a seguinte: expansão de crédito deve-se desacelerar de forma relevante em 2022, segundo a Febraban. Ao mesmo tempo, a inadimplência deve piorar. De que forma esse cenário impacta a Boa Vista? Pedro, sempre que a gente tem um momento em que há uma redução do crédito, provavelmente isso acontece porque a economia não está indo muito bem. E olha o que acontece aqui. Os bancos, os concedentes de crédito, eles vão ficar mais criteriosos na concessão de crédito. No entanto, em razão do fato de que a economia não está boa, a busca pelo crédito ela não diminui. A concessão de crédito vai ficar mais seletiva, mas a busca pelo crédito ela não vai diminuir. E é aqui que entram as nossas soluções. Eu ajudo os concedentes de crédito a analisarem e depois ajudarem na sua decisão de crédito. Então, só para esclarecer, não obstante uma eventual redução do crédito, a busca do crédito ela continua. Às vezes, ela até é ampliada. E aí são consumidos serviços da Boa Vista. Com relação à inadimplência, que é aquele outro lado dos nossos produtos e serviços, para ajudar os nossos clientes na recuperação, na medida em que a inadimplência começa a subir, os nossos produtos são também procurados e consumidos porque a gente ajuda nessa recuperação. Tá? Apesar do ano passado a inadimplência já começar a ter uma curva ascendente, mas ainda em patamares menores do período aí pré-pandemia, agora em 22, em especial aqui nos primeiros 2 meses, a gente já viu realmente uma aceleração da inadimplência. Então, sendo bem objetivo aqui na resposta, teremos impactos aqui positivos para a Boa Vista. Obrigado. A próxima pergunta é do Jorge Cury, analista sell-side do Morgan Stanley. Jorge, abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Hi, good morning, everyone. Sorry, I'm going to ask my question in English, but feel free to answer in Portuguese. Thanks for that color you provided on revenue growth for the year. That was very useful. And I wanted to add on to that, if possible, your expectation for growth in operating expenses. You've done a phenomenal job over the last 3 years, keeping expenses basically flat if we look at it on a 3-year basis. At what point is that just not going to be possible given the growth in revenues in the business? And is that 2022, or you still think that you can have a pretty low growth expense year this year? Thank you. Ei, Jorge, obrigada aí pela pergunta. Bom, sobre despesas, né? A gente tem trabalhado também em 2022 para a gente trabalhar com margens, tanto margem EBITDA quanto margem EBITDA menos CAPEX total, próximas ao que a gente encontrou aí em 2021. Então, ou seja, a gente vai ter aí um crescimento, mas não deteriorando margens. E a gente espera ali, conforme vão evoluindo os projetos, por exemplo, o projeto de migração de nuvem que está estimado para ser concluído em 2023, posteriormente a gente espera ganhos de escalas que venham com uma força maior. Então, nós não estamos trabalhando com cenário de redução de margem, não. A gente está trabalhando com cenário de, no mínimo, uma manutenção das margens que a gente viu no último ano. Thank you. À disposição. A próxima pergunta vem do Henrique Veloso, analista buy-side da Forpus Capital. Henrique, abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir, Henrique. Bom dia pessoal.
Primeiramente, parabéns pelos resultados. A minha pergunta vai sobre o que vocês estão olhando de aquisição, o que a gente pode esperar para esse ano, né? Eu acho que apesar das duas aquisições que fizeram desde o IPO, vocês ainda têm uma posição de caixa bastante confortável. E aí, se vocês puderem dar uma visibilidade, o que a gente pode esperar de aquisição esse ano, seria muito bom. Obrigado. Henrique, obrigado pela pergunta. Acho que o primeiro ponto que eu queria responder aqui é a gente continua com a nossa estratégia de M&A muito constante aqui. Nossa estratégia de M&A é a mesma, a gente não mudou uma vírgula na estratégia de M&A desde o IPO. A gente continua olhando os mesmos setores da economia. A gente falava sobre consumidor, onde a gente já fez uma primeira aquisição, que é a Acordo Certo. A gente acha que o setor de consumidor ainda permite fazer ou outras aquisições ou investimentos aqui para a gente completar nosso portfólio de produtos. Então, a gente continua olhando o setor de consumidor. O segundo setor que a gente sempre comentou, que é super importante para a gente, que a gente destinou parte da primária aqui, é para a criação do Centro de Excelência em Analytics, o CEA, mas a gente também vê outras possibilidades aqui de, além do orgânico, a gente fazer crescimento inorgânico nesse setor. O terceiro setor que a gente sempre comentou com vocês e continua olhando aqui é o setor de antifraudes. A Conduto foi uma aquisição super importante para a gente no setor de antifraudes, principalmente quando a gente olha aqui a parte de transações, principalmente de e-commerce, mas a gente vê o setor de e-commerce um setor muito grande aqui. Esse aqui é só um pedaço do setor de e-commerce. A gente já está, sim, desenvolvendo novas soluções de antifraude internamente, mas a gente também vê opções de fazer M&A aqui também nesse setor. E, por último, a gente vê aqui complemento do nosso portfólio, seja de Market Solutions, seja de Collection, aqui de cobrança, com possibilidades de M&A. Acho que o último ponto que eu queria trazer para você, a gente olha dois tipos de transações aqui, né? Transações são complementos de portfólio, acho que Conduto é um excelente exemplo, acho que a gente já tinha aqui um início, um começo, aqui um embrião de antifraude, e a Conduto vem para complementar o portfólio, e a gente vê transações até maiores aqui que podem mudar o ritmo da companhia, o total de receitas. A gente está muito antenado nesses dois tipos de transação. Obviamente, o complemento de portfólio ele é muito mais, existe em maior quantidade e tem mais opções por aqui. Então, a gente tem aproveitado disso, mas a gente também não deixa de olhar transações um pouco maiores que poderiam mudar o rumo da companhia. Obrigado pela pergunta. A próxima pergunta vem do Froilan Mendes, analista sell-side do JP Morgan. Froilan, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Obrigado. Vou fazer a pergunta em inglês, por favor. So, how has the adoption of positive data from banks that have flat fee been so far? That's the first question. And second, can you share some thoughts on the competitive environment given the entrance of TransUnion into the Brazilian market? Thank you so much. Floyla, tudo bem? Assim, primeiro sobre a adoção do cadastro positivo nos contratos full service que a gente tem aqui. A gente tem dois tipos de clientes aqui no full service. Tem um tipo de cliente que ainda não mudou para o positivo com a Boa Vista, ele tem testado com a gente, tem visto a nossa performance muito melhor do que o negativo aqui, mas ainda não tomou a decisão de mudar. Temos um ou dois clientes que já fizeram parte dessa mudança. Então, como eu comentei anteriormente, muitos desses clientes eles trocam, às vezes, uma fórmula, e ao invés de comprar 10 fórmulas do positivo, que eles já tinham no negativo, e virarem esses 10 algoritmos para o positivo, eles mudaram um e diminuíram 2 do negativo. Então, eles fizeram uma troca aqui de produtos que eles tinham, de produtos negativos para produtos híbridos, às vezes até racionalizando o consumo. Então, a gente já vê alguns bancos que consomem através de pacotes full service, aqui que a gente chama internamente, já começando essa migração. Todos eles têm testado, todos eles têm visto, de fato, o benefício que a gente tem trazido a mais aqui com o positivo. Eu não sei se você já fez a outra pergunta aqui. Sim. Pode seguir. Qual que foi a outra? Da TransUnion. Sobre a TransUnion. Se a gente pensar em qualquer novo entrante, e aí eu vou voltar, que é isso? Eu vou voltar aqui quando a gente conversava durante o IPO,
esse é um mercado que tem significativas barreiras de entrada. A barreira de entrada não é dinheiro, a barreira de entrada não é se cadastrar no Banco Central, isso é quase protocolar aqui, embora é complicado fazer, a gente viu o tempo que levou novos entrantes entrarem com os seus pedidos serem aprovados no Banco Central, é quase protocolar aqui. A barreira de entrada real que existe nessa indústria é você tem que ter muitas consultas, e essas consultas diz muito sobre o perfil de crédito, ou seja, mesmo que alguém tenha os mesmos dados que a gente tem positivos, os mesmos dados que a gente tem negativo, ainda assim as consultas a crédito, que é o subproduto de ser usado pelos grandes players, esse sim é o grande barreira de entrada. Se a gente olhar a história no mundo inteiro, esse é um jogo disputado por 1, 2 ou 3 players no máximo. Então, depende do mercado muito sofisticado, acaba tendo espaço para 3. Então, a gente continua aqui olhando novos players, tentando entrar, tentando se posicionar aqui, mas eles ainda assim têm que pular barreiras de entrada que são muito mais complexas do que se cadastrar no Banco Central. Obrigado. Lembrando que, para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Para participantes via telefone, disque *9, levantar a mão. Assim que a sua pergunta for anunciada, disque *6 para ativar ou silenciar o áudio. Froilan Mendes, analista sell-side do JP Morgan. Por favor, Froilan, pode prosseguir. Obrigado. Just to follow up, what is the updated timeline to conclude the renegotiation with notaries? Thank you so much. Ei, Froilan, essas negociações, como eu mencionei, elas são correntes, estão em andamento com previsão de conclusão em 2023. Tá? Então, a gente vai ver, assim, esperamos ver os benefícios de redução de custo unitário aí até evoluindo até o ano que vem. Lembrando que, para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Para participantes via telefone, disque *9, levantar a mão. Assim que a sua pergunta for anunciada, disque *6 para ativar ou silenciar o áudio. A próxima pergunta é do Jörg Friedman, analista do Citibank. Jörg, abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Obrigado pela oportunidade novamente. É só uma última pergunta de um tema que acho que não foi discutido com tanta profundidade, embora o Leduc tenha tocado no ponto. A parte de recuperação, vocês mencionaram que com esse cenário de aumento de inadimplência, provavelmente a parte de recuperação deve ser estimulada também. Mas eu queria entender como que está a questão também de preços aqui. A gente sabe que os preços do digital são menores, com custos menores. Apesar de uma volumetria maior ano passado, esses serviços eles crescem só 3%. Dada esta migração que está acontecendo, mas com uma volumetria maior, a gente pode ter um crescimento de receita mais robusto nesse ano em relação a 2021? Obrigado. Oi, Jorge, acho que é uma excelente pergunta aqui. Acho que você tocou num ponto super interessante aqui que vale a gente ressaltar. O ano passado foi o primeiro ano que a gente vê aumento de receita em recuperação aqui.
ao longo dos últimos 4 ou 5 anos. Ou seja, acho que isso é um indício super importante para a gente, que a gente está chegando já naquele ponto de inflexão de mix, sabe? Entre carta física e e-mail e e-mails digitais aqui. Então, acho que a gente está chegando num ponto que vai ser muito difícil a gente continuar aumentando o percentual entre físico e digital, porque a gente já está muito evoluído no digital. Então, acho que o que a gente espera aqui é que, com o maior volume, esse ano, sim, a gente veja crescimentos um pouco mais significativos de receita, porque grande parte do que a gente ia fazer de migração para o digital, a gente chega no final do ano já num valor que a gente acha que está super evoluído do ponto de vista de digital. A gente vê pouco espaço aqui. Tem muita gente que ainda não tem o contato digital cadastrado, não tem e-mail, não tem celular, então a gente acha que a gente já está num patamar dessa migração já super sofisticada. Então, acho que para responder diretamente ao seu ponto, a gente espera crescimento de receita sim, principalmente porque a gente acha que essa migração já está nos seus finalmente aqui. Perfeito, isso tem impacto direto na margem, né? Porque embora tenha preços menores, os custos são muito menores. Então, nesse sentido, talvez a gente possa acreditar que as margens estáveis no ano que vem elas sejam um pouco conservadoras do ponto de vista de management speech também, correto? Ô Jorge, assim, depois eu vou até pedir para a Mônica aqui me ajudar quando você pensa na companhia como um todo. Se a gente pensar em margens de recuperação, aqui margem bruta, tá? Receita menos custos diretos, seja carta, seja e-mail, seja lá o que for, a gente espera sim uma manutenção ou melhora marginal aqui dessas margens, tá? Porque a gente, como eu disse aqui, a gente acha que, percentualmente falando, a gente já fez a migração, grande parte, ou a gente caminhou praticamente 100% do caminho de migração do físico para o digital. Então, assim, se eu pensar em margens de recuperação, eu não espero lá tanto crescimento de margem assim. Eu espero crescimento em dinheiro, né? Em moeda aqui, porque, assim, aumentando agora o total de receita dessa unidade de negócio, mantendo a margem, eu deixo mais EBITDA para a companhia aqui. Eu não sei se a Mônica quer falar alguma coisa sobre margem total da companhia. Conforme eu mencionei, para esse ano, né, Jorge, a gente está trabalhando aí com manutenção das margens de 2021. Então, eu acho que esse é o parâmetro que você pode estar considerando para 2022. Perfeito. Obrigado mais uma vez. Nada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais para o Dirceu, CEO da companhia. Por favor, Dirceu, pode prosseguir. Senhores e senhoras, em meu nome aqui, em nome da Boa Vista, eu quero agradecer a atenção de todos aqui. Quero reiterar que todo o nosso time aqui, seja de RI, seja Lucas, Mônica, Dirceu, continuamos à disposição de vocês. No slide 23, a gente tem os nossos contatos. Por favor, fiquem à vontade em nos contatar. Teremos o maior prazer e atenção em atendê-los. Quero aqui, então, agradecer a todos e desejar a todos um bom final de semana e, por fim, deixar um agradecimento aqui pela confiança de todos vocês na Boa Vista, no nosso time. Cada vez mais a gente vai entregar resultados mais consistentes. Um bom dia a todos e obrigado.